Vida e Saúde, nesta quarta-feira, falando aqui sobre as crises nos casamentos. E o Dr. César tem aqui nos ajudado de maneira brilhante. Mas eu faço uma pausa aqui na nossa conversa para te convidar, te lembrar da nossa estreia da temporada do Destino Vida e Saúde no litoral norte de São Paulo, começando amanhã. Vamos dar uma olhadinha? Vamos? Prepare-se para colocar o pé na estrada, porque no dia 16 de março estreia a nova temporada do Destino Vida e Saúde. Você vai conhecer o litoral norte de São Paulo e descobrir que, além de belezas naturais, esses lugares oferecem uma gastronomia incrível e muitas opções para você se movimentar por terra e pelo mar. Dia 16 de março, às 4 da tarde, no Vida e Saúde. Amanhã, minha gente, você acompanha essa beleza maravilhosa e as dicas de gastronomia saudável por lá. Doutor César, a gente prometeu que ia responder algumas dúvidas aqui. Não vou perder mais tempo não, quero na tela do Vida e Saúde que chegou aqui a primeira pergunta. O que fazer quando o seu esposo é viciado em pornografia? Ele sabe que me machuca, mas ele não consegue ficar sem, mesmo tentando. Isso gerou uma frieza no nosso casamento. Eu procuro entender, mas está me fazendo mal. O que eu faço, doutor? Olha só, obrigado pela sua participação. A solução não é você procurar entender, é procurar resolver, porque se você ficar entendendo e ele continua com essa compulsão, nada vai dar certo, né? Não vai resolver a situação. Então, é importante você incentivá-lo a procurar uma ajuda, porque pornografia é uma compulsão que demora, às vezes, a resolver, mesmo em terapia, né? E ele precisa dessa ajuda, porque não adianta também ficar, eu não consigo, e você ficar tentando entender. Não, tem que resolver, porque senão vai arrebentar mais ainda seu casamento, arrebenta com a saúde dele e não se resolve nada. Tem solução? Tem solução sim. Ele pode aprender a lidar com isso e resolver isso definitivamente, mas ele tem que ter a decisão dele, ele tem que decidir em vez de ficar arranjando uma desculpa para não procurar uma ajuda para isso aí. Corre atrás, tem muitas ferramentas e Deus vai te ajudar, não descansa. Outra pergunta que chegou aqui, doutor César, eu sou casada há 31 anos, mas meu marido me contou que me traiu depois de 22 anos de casamento. A última traição foi recente. Somos cristãos e decidi perdoar, mas sofro muito com isso. Olha, é um livro muito bom, tem um psicólogo americano, acho que é Batista, professor James Dobson, bastante conteúdo, uma pessoa de muita experiência. Muitos anos atrás escreveu um livro chamado O Amor Tem que Ser Firme, é um amor especificamente sobre infidelidade conjugal. Nesse livro ele cita o caso de uma mulher cristã e que o marido estava traindo e que ela procurou a ele como conselheiro e falou assim, meu marido está me traindo, mas eu sou uma mulher cristã, eu acho que eu tenho que, como cristã, cuidar dele bem, tentar reconquistá-lo e fazer uma comidinha gostosa e ter sexo toda hora que ele quiser e tal. É isso que eu tenho que fazer? Não, não é isso que eu tenho que fazer. Né? Se ele está traindo você, repetiu a traição, não é isso que tem que fazer. A mulher cristã humilde ou o marido cristão sendo traído pela mulher humilde não é aquele que vira um tapete para o outro pisar em cima. Então você tem que colocar limites sim, dizer, olha, se você está repetindo isso, a gente tem que tomar uma decisão. Você quer o casamento ou você não quer o casamento? Tem que falar isso com amor, mas com firmeza, mas com amor. Mas você não pode, porque muitas vezes se você deixa e fica permissiva, aí perdoa e tolera, aí daqui a 3 meses, 1 ano, o cara vai de novo e sai contra a mulher, aí você perdoa e tolera, você está prejudicando não só a sua saúde emocional e física, também espiritual, mas ele também fica sendo um indivíduo sem solução. Então você tem que ser firme para que ele tome a decisão de ou procurar uma ajuda, ou tomar um jeito sozinho com Deus e com você, para não ficar perpetuando uma coisa que não pode ser perpetuada no casamento. Não é isso que Deus quer para você, que você fique perdoando o tempo todo o indivíduo que está repetindo na infidelidade. Não é esse o caminho cristão de resolver isso aí. Tá certo, doutor César. Temos aqui mais uma interação que chegou pra gente. A Núbia pergunta o seguinte, eu quero saber como lidar com a culpa, porque eu sempre me sinto muito culpada quando discuto com meu esposo por algum motivo. A gente falou sobre assumir responsabilidade, mas a Núbia está expressando culpa aqui, doutor César. Culpa não é produtiva.
Núbia, obrigado pela sua participação. Não tem detalhes ali, você fica culpada porque você briga de forma disfuncional, né? Você fica muito nervosa, muito agressiva e desrespeitosa. Se a culpa é por causa disso, então a culpa é verdadeira. Você tem que mudar a forma de você falar daquilo que está te incomodando, como nós falamos aqui antes, né, Teru, sobre isso. Mas se você fica com culpa, mesmo falando de um jeito educado, então isso é uma falsa culpa. Você não tem que ter culpa por causa disso. Você tem, e se realmente a motivação que te leva a conversar e que depois gera culpa, se essa motivação ela é baseada num fato real, ele está realmente falhando em algumas coisas, também não precisa ter culpa disso aí. Agora, se as suas queixas que levam você a falar e você ficar com culpa são queixas de exageros seus, de querer afeto, carinho, uma coisa muito obsessiva, então você tem que corrigir isso em você. Explora essa culpa, explora para entender e aí você buscar a solução. Tem mais interação aqui. Quem está na tela é a Neide dessa vez, doutor César. Ela disse que vai fazer 41 anos de casada e o marido virou acumulador. Não aceita que jogue as coisas fora e não quer passar com um psicólogo. E aí, o que fazer? Olha, é muito difícil, né, Teru, quando a pessoa tem um problema de comportamento e não quer ajuda. É muito difícil. E afeta o outro, né? Outro dia uma pessoa veio falar comigo, a pessoa está de certa idade, que falou sobre a sua esposa que era acumuladora, ainda é de certa forma, e que um dia ela foi, não sei, passear não sei aonde, ele ficou em casa sozinho e ele botou um monte de treco para fora, botou no lixo. Ele falou que quando ela voltou, ela ficou tão nervosa, quase que rompeu o casamento. Mas eu acho que não deve fazer isso sem falar, mas eu acho que deve fazer isso falando. Porque ele que não quer se tratar, não tem o direito de encher a sua casa de um monte de coisa, né, por ser um acumulador, que é um transtorno, né, tem a ver com o transtorno obsessivo compulsivo aí desse espectro, né? Então, ele não tem direito de ter esse comportamento ruim, disfuncional, desagradável, sem querer se tratar. Então, você vai ter que chegar num acordo, olha, pelo menos, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, eu não quero que você bote nada na minha sala e no meu quarto. Você tem que colocar algum limite, porque o limite pode ser aquilo, o limite firme, em vez de ficar tolerando o tempo todo, pode ser o passo que ele vai acabar aceitando uma ajuda. Legal, legal. Dica prática aqui. Chegou mais uma pergunta que eu quero trazer antes de terminar o programa. É anônimo, ó. Sou casada há 7 anos e entrei na menopausa precoce. Minha libido mudou e não consigo ter uma vida sexual ativa. Já conversei com meu marido sobre isso, mas ele vive me julgando e dizendo que tenho outros homens. É complicado, não adianta conversar. Peculiar essa situação, difícil para os dois lados, mas está havendo aí uma desconfiança, então abala. É difícil, porque, primeiro de tudo, menopausa não tem que acabar com prazer sexual, né, com desejo sexual. Então, não é uma doença aí. É difícil sim, realmente você está vendo uma situação que tem que pedir ajuda a Deus e realmente você demonstrar a sua frustração, de novo, repito aqui de forma educada, e incentivá-lo a procurar uma ajuda, incentiva. Deus vai abrir uma porta, sabe? Vamos junto, vamos procurar uma ajuda para a gente conversar e resolver essas questões aí. Vale a pena, gente. Vale a pena investir tempo, investir dinheiro, investir conhecimento, porque a gente, quando tem um relacionamento, a gente quer... Só temos uma vida aqui, né? A gente quer viver bem vivida essa vida a dois. Então, invista, é o que a gente começou a trazer nesse programa de hoje. Obrigada, doutor César. Valeu, Teru. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho.